bem, chegando, amigos, boletim 9 da história do canal Esporte Totalmente Emocionante para falar de Fórmula 1, principais assuntos desse dia de hoje. Então vem comigo, hoje quero abordar o assunto da Ferrari, que superou problemas em Melbourne. Também quero falar do Valentino Rossi, ele que poderia ter tido uma excelente carreira na Fórmula 1. Também a questão das joias na Fórmula 1, falar sobre isso. Lewis Hamilton e alguns pilotos não estão satisfeitos com essa proibição. Também sobre o GP de Miami, que será emocionante. Ainda a Mercedes com trabalho em Imola, que é a próxima etapa lá na Emília-Romagna. E o Bottas, que está impressionando a Alfa Romeo e também o colega de equipe, o Joe. Bora lá, chegando mais um boletim aqui no nosso canal. Lembrando, um abraço especial ao grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, nosso parceiro aqui na internet. Também lembrar você que nós transmitimos todos os treinos, todas as corridas da Fórmula 1, então fica ligado aqui no canal. Lembrando que vai ter corrida sprint nesse fim de semana lá na Emília-Romagna. Começar então aqui falando da questão da proibição das joias na Fórmula 1. Olha só, não é uma regra nova, apenas uma indicação de que essa regra existe. No entanto, a proibição de joias no último fim de semana de corrida da Fórmula 1 na Austrália causou ondas, depois que o diretor de corrida da FIA, o Niels Wittich, se referiu explicitamente a ela novamente. Acima de tudo, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton reagiu com incompreensão. Questão de usar brincos, questão de usar piercing, né? Em outros esportes, futebol, por exemplo, é obviamente proibido sempre, devido ao contato direto. Na Fórmula 1, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar disso, nessa questão, mas é regra também na F1. O ex-piloto de Fórmula 1, Alexander Wurz, no entanto, enfatizou na ORF que a FIA queria garantir mais consciência de segurança aqui, além da Fórmula 1. Ele fala, eles fizeram isso na Fórmula E no início da temporada, abordaram isso no Campeonato Mundial de Endurance, o WEC, palavras do Wurz. Se Hamilton não concordar com as especificações, ele deve trocar informações com os comissários esportivos. Wurz fala, acho que em algum momento o comissário de esportes não será capaz de fazer a diferença se o piercing no nariz está bom ou uma pulseira ou um relógio. É uma questão de segurança, você precisa tomar medidas conscientes apenas no caso, palavras do ex-piloto. O especialista em Fórmula 1 da ORF continua explicando que nem precisa haver um acidente de incêndio, que as joias no corpo de um piloto de corrida representam um certo risco. Ele fala, se você sofre um acidente, fica inconsciente e depois você tem que entrar rapidamente em um scanner de ressonância magnética, que é um scanner com muitos ímãs, que então puxam partes de metal. É feio, leva a lesões extras, você tem que ter cuidado com isso, diz ele. Com relação a outros itens de equipamento básico obrigatório de um piloto no automobilismo, isso inclui, por exemplo, as roupas íntimas à prova de fogo, é isso mesmo, também existe na Fórmula 1. Elas que serão verificadas aleatoriamente na Fórmula 1 no futuro. Isso também causou comentários irritados dos envolvidos, incluindo o Pierre Gasly, olha só, né? E o Wurz fala, do que se trata? Você não tem permissão para usar cuecas normais sob a roupa íntima à prova de fogo, por exemplo. Você sempre tem que se lembrar, por que temos roupas à prova de fogo? Se você tem fogo, qualquer coisa de metal ou borracha ou qualquer coisa é um problema, diz ele. E segue, Chris Nissen sobreviveu a um acidente e um incêndio muito grave em Fuji, lá em 1988. Ele nunca usaria nada na vida além das roupas à prova de fogo, nada por baixo, sem joias, nada. Palavras então do Wurz. Ele, portanto, apoia a proposta de Wittich de enfatizar novamente os regulamentos aplicáveis. Ele diz, acho que a FIA está 100% certa em lembrar a todos sobre isso. Tá aí questão polêmica, mas com certeza importante, né? Pelo visto a FIA está pensando nos mínimos detalhes. Será que está exagerando? Deixa aqui seu comentário. O que você achou dessa? E as novidades da Fórmula 1 a pista de Miami, é uma grande novidade que está chegando. O Autódromo Internacional de Miami deve estrear no próximo mês. Já fizemos inclusive um vídeo aqui no canal sobre o circuito de Miami e você pode rever se quiser, vou deixar aqui no card ou no link na descrição, um vídeo falando sobre a cidade que se prepara para receber a Fórmula 1.
e a empresa britânica Apex Circuit Design foi responsável pelo planejamento do layout da pista de 5,4 km no sentido anti-horário, que foi construída em torno do Hard Rock Stadium, lá em Miami Gardens. O circuito de 19 curvas deve apresentar aos pilotos oportunidades de ultrapassagem em pelo menos 3 sessões, incluindo a curva 17, que chega ao final de uma reta de 1,2 km, que deve levar os carros a atingir velocidades de até 320 km por hora. No total, espera-se que a pista entregue velocidades médias de 217 km por hora, com um tempo de volta esperado em 95 segundos, que dá 1 minuto e 35, né? Abre aspas, as corridas vêm em primeiro lugar na filosofia de design da nossa empresa, palavras do engenheiro de design sênior, o Charles Metcalfe, em comentários relatados pelo motorsport.com esta semana, bem como vários vídeos divulgados pela Apex. Ele fala: como empresa, nossa filosofia é desafiar todas as equipes da Fórmula 1, seus carros, seus engenheiros de corrida e, claro, seus pilotos. Nós nos concentramos em sequências de curvas, uma gama dinâmica de curvas de alta velocidade e baixa velocidade. Para conseguir isso, fazemos muito trabalho de simulação e intencionalmente garantimos que haja diferentes sequências de curvas em uma volta que favorecem diferentes configurações de carros. É teoricamente uma pista de rua com algumas curvas realmente desafiadoras, então você espera alto downforce. Mas temos algumas retas realmente longas e algumas sequências de curvas de alta velocidade também, que favoreceriam uma configuração de arrasto menor. Existe uma velocidade muito alta e uma seção lateral G alta das curvas 4 e 8, onde os carros provavelmente terão dificuldades para passar e onde o desempenho do veículo na saída da curva 8 é fundamental para o tempo de volta. Isso é seguido por 2 curvas rápidas, com limitação de potência nas curvas 9 e 10, onde é crível imaginar corridas lado a lado. No setor 3, onde temos as curvas 14 e 16 de baixa velocidade, a mudança de inclinação abaixo dos viadutos da Turnpike é intencionalmente uma sequência técnica muito desafiadora. Nós projetamos geradores de erros na forma de mudança de inclinação e aderência nos vértices das curvas, que podem resultar em mudanças de posição, onde uma equipe pode escolher uma configuração que otimize a tração em baixa velocidade em relação às aderências em alta velocidade. Estamos preocupados e procurando desafiar os engenheiros de corrida e suas configurações de carros o máximo possível. Definitivamente haverá um compromisso aqui entre os níveis de downforce. Será interessante ver os diferentes itens de velocidade máxima entre as equipes. Queremos ver uma grande mistura para tornar a corrida o mais emocionante possível, disse ele. Que bacana, né? Que bacana. Está aqui um manual sobre a prova em Miami que você vai acompanhar em 2022 na Fórmula 1. E o Metcalfe disse também que foi pensado muito na experiência do espectador no circuito. Olha só, ele fala: desde a fase de Master Planning inicial, estabelecemos alguns conceitos do que queremos do ponto de vista das corridas. Vamos considerar como isso pode ser integrado como um evento para os espectadores, como pode funcionar bem para as equipes e para a Fórmula 1. É um grande equilíbrio, o que leva a um processo interativo em que você vai e volta com todos os recursos do circuito e do local, apenas para acertar a abordagem e as soluções ideais. Finalizou então o responsável pela pista de Miami. Que show, né? A Fórmula 1 está nova e, claro, requer novos circuitos que venham. E vem aí o GP lá de Miami. E tá chegando a prova de Imola e a Mercedes, a equipe Mercedes, normalmente dominante na Fórmula 1, está se encontrando na posição incomum de tentar alcançar seus rivais em 2022, após um início de campanha desafiador, após grandes mudanças nas regras e regulamentos técnicos da Fórmula 1. Embora atualmente em segundo lugar no campeonato de construtores, eles estão 39 pontos atrás da Ferrari na classificação. Múltiplos abandonos nas 3 primeiras corridas significam que a Red Bull está 10 pontos atrás, mas com um carro notavelmente mais rápido, que caso não tenha novos problemas, deverá chegar na equipe alemã.
O esquadrão até agora não introduziu grandes atualizações no W13, por preocupação de que fazer muitas mudanças de uma só vez poderia confundir o processo de design. Mas o estrategista-chefe da Mercedes, James Vowles, disse esta semana que ainda havia uma enorme quantidade de trabalho nos bastidores da sede da equipe. Ele falou: acho que muitas vezes as pessoas veem a equipe de corrida na TV e pensam que é toda a equipe. Não é. Temos a sorte de ter uma base em Brackley e outra em Brixworth, com centenas de pessoas trabalhando a cada hora que podem tornar então este carro de corrida mais rápido, competitivo e vencedor no campeonato. O trabalho que acontece entre as corridas é enorme. Há uma reviravolta nos componentes, há atualizações, há uma compreensão dos problemas que temos e como podemos melhorar o desempenho, tanto no lado do PU, que é a unidade de potência, quanto no lado do chassis. A próxima corrida em Imola verá a Fórmula 1 retornar à Europa após as provas do Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, dando à equipe sua primeira oportunidade real desde o início da temporada de trazer e experimentar novas peças significativas. Mas isso também será verdade para seus rivais, e Vowles admitiu que a ordem de negócios número 1 para a Mercedes era acompanhar a Ferrari e a Red Bull e garantir que não ficasse mais para trás. Ele encerra dizendo: suspeito que você verá uma evolução de nossos concorrentes. Precisamos ter certeza de que, no mínimo, acompanhemos isso. O trabalho que acontece agora é uma revisão do que aconteceu em Melbourne, uma compreensão do que precisamos fazer daqui para frente em Imola para progredir o carro em um vencedor de campeonato, disse ele. E sem dúvida, se você está tentando progredir, certamente os demais também estão, A Mercedes tem um problema grande realmente tornar o seu carro competitivo. Você notou aqui um pouquinho de preocupação na equipe Mercedes? Certamente não poderia ser diferente, mas também percebemos aqui que sabemos, aquilo que sabemos, que tem muitas pessoas sempre trabalhando bastante para colocar os carros na frente, e a Mercedes, sem dúvida, está com sua equipe com foco total nessa questão. Trocar de assunto agora e falar do Valtteri Bottas. Ele está impressionando a Alfa Romeo, sua nova equipe. O diretor esportivo da equipe, o Pete Werner, elogiou o Valtteri Bottas pela forma como ele se aclimatou com a equipe, mantendo a calma em situações em que outros teriam surtado. Olha só as palavras dele, A Alfa é a única equipe que tem uma nova formação de pilotos em 2022, com Bottas e também o Guanyu Zhou, o finlandês encarregado de se tornar líder da equipe ao lado do seu companheiro chinês novato. Dada a fraca temporada 2021 da equipe, teria sido fácil para Bottas ser cético sobre a competitividade de sua nova equipe este ano, mas o diretor esportivo diz que sua abordagem tem sido o oposto. Ele fala: ele está sempre motivado. Tivemos outros pilotos que teriam surtado, mas Valtteri diz: caras, tenho fé em vocês, vamos fazer isso. Ele é calmo em si mesmo, e isso também nos ajuda muito. O Werner disse isso em entrevista à Sky. O chefe da equipe, Fred Vasseur, também elogiou o seu novo piloto, dizendo que apesar de Lewis Hamilton ser a força dominante na Mercedes, seu ritmo tem sido forte o tempo todo. Ele teve a infelicidade de fazer parceria com o 7 vezes campeão mundial no seu auge na competição. Isso, sem dúvida, atrapalha a carreira de qualquer piloto. E dados seus anos em uma equipe campeã, Bottas trouxe muito conhecimento para a Alfa Romeo. Ele fala: não sei se tenho de me surpreender lá, mas ele está a fazer o seu trabalho. Ele se saiu muito bem nos últimos anos em termos de desempenho puro. Ele sempre esteve na sombra de Lewis, mas acho que qualquer um estaria na sombra do Lewis. Eu estava convencido de que ele poderia fazer isso, ser líder da equipe, e até agora ele está fazendo um ótimo trabalho na maneira como ele dá a direção do desenvolvimento, a maneira certa de melhorar o carro e melhorar a equipe em todos os detalhes. Ele vem até nós com uma enorme experiência de Mercedes, e isso nos ajuda enormemente. Ele deu essa entrevista ao Motorsport Total. Sem dúvida, vir de uma Mercedes para a Alfa Romeo, sem dúvida é uma bagagem enorme que traz o Bottas para ajudar na equipe, e como dito aqui, ele está sendo muito compreensivo nesse sentido, porque é óbvio que a Alfa Romeo está
anos-luz atrás da Mercedes. E a Alfa Romeo fez progressos significativos em seu carro de 2022 em comparação com o ano passado, quando terminou em penúltimo lugar no campeonato de construtores e apareceu bem fora do ritmo dos intermediários durante a maior parte da temporada. Vasseur admitiu que a forma aprimorada da equipe galvanizou sua equipe em sua busca para permanecer no grupo de perseguidores atrás da Red Bull e da Ferrari, e eles continuam buscando todas as pequenas melhorias que podem, com o próprio Bottas querendo lutar com sua ex-equipe por resultados. Ele encerra falando: certamente parte da motivação de uma equipe de corrida se deve aos resultados, mas também funciona ao contrário. Quando você tem problemas, fica mais difícil. Acho que é um bom passo em frente a partir de 2021, ou desde lá, né? Todos estão muito mais motivados e focados agora. E sabemos que cada detalhe valerá a pena, porque toda vez que lutamos com grandes equipes, por centésimos de segundo, é um grande sucesso para todos nós em termos de trabalho na fábrica. E por falar em Bottas e Alfa Romeo, o Zhou também está feliz com o companheiro de equipe. O Guan Yu Zhou, mais novato da Fórmula 1, está orgulhoso da largada que fez na categoria rainha do automobilismo. O piloto da Alfa Romeo largou diretamente no Bahrein com um resultado nos pontos. Além disso, o piloto terminou em 11º lugar mais 2 vezes. Em suas próprias palavras, Zhou se beneficiou muito do companheiro de equipe Valtteri Bottas nesta fase de abertura. É só alegria, né? Só elogios ao Valtteri. Antes da temporada, o chinês estabeleceu um objetivo importante, que era marcar pontos para a Alfa Romeo pelo menos uma vez. Zhou não esperava que ele fizesse isso imediatamente em sua primeira corrida pela Fórmula 1. Ele disse: foi muito surpreendente e tenho que agradecer especialmente a minha equipe. Fiquei tão surpreso que fui às lágrimas, disse ele em entrevista ao canal suíço Blick. O piloto da Alfa Romeo está orgulhoso do que conquistou até agora. Ele fala: eu me inscrevi para este início de temporada, mas também estou um pouco decepcionado. Em Jeddah eu poderia ter acabado nos pontos. Agora Zhou está tentando alcançar seus outros objetivos na Alfa Romeo e ele está confiante. Ele fala: quero entrar no Q3 antes do fim da temporada. E nessa temporada, Bottas trocou a equipe Mercedes pela Alfa Romeo. Zhou está feliz em sentar ao lado do piloto finlandês. Ele fala: tenho muita sorte de ter Bottas ao meu lado. Ele é um piloto de sucesso e uma excelente referência. Fiz-lhe muitas perguntas antes da primeira corrida. Ele sempre ouve muito bem e ajuda onde pode. Ele é realmente como um pai para mim. Palavras do Zhou. Que bacana, né? Companheiros de equipe muitas vezes são vistos como rivais, né? Aqui, pelo jeito, isso não acontece. Zhou considerando o Bottas como um pai para ele, haja visto o que tem lhe ajudado na sua chegada à equipe Alfa Romeo. E a Ferrari, meus amigos, a Ferrari pode estar com problemas? O Mattia Binotto detalhou como a Ferrari conseguiu superar uma área de preocupação no fim de semana do GP da Austrália. O problema até pode existir, mas quando tudo vai bem, né, meus amigos, quando tudo vai bem, a resolução dos problemas também acontece com mais facilidade. Várias equipes pareciam sentir granulação no pneu dianteiro esquerdo durante a corrida no Albert Park. E Binotto admite que a escuderia estava ciente de que isso poderia ser um problema. No entanto, o fato de terem começado a resolver o problema logo na sexta-feira permitiu que a equipe italiana lidasse melhor com isso. Ele falou: é um problema que nos preocupa e sabíamos que poderia ter sido certamente com o pneu médio. Uma preocupação, então, trabalhamos nisso desde sexta-feira, na afinação, no balanceamento e gerenciamento de pneus com os pilotos. Felizmente não sofremos na corrida e tivemos um ritmo melhor, disse Binotto à mídia após a corrida domingo. Em termos de por que a Ferrari parecia lidar tão bem com seus pneus em Melbourne, em comparação com alguns dos seus rivais, Binotto acredita que isso se deve a vários fatores. Ele falou: honestamente é difícil para mim responder, porque só posso olhar para nós mesmos e nossos dados. Não sei o que os outros tiveram ou não tiveram. Certamente foi uma pista difícil de equilibrar o carro de alta por baixa velocidade. Acho que ter um carro bem equilibrado foi um elemento chave na visão do gerenciamento dos pneus. E Binotto também elogiou os pilotos da equipe, o Charles Leclerc e o Carlos Sainz, por ajudarem nisso.
Ele falou, os pilotos se saíram bem, acho que Charles fez um bom trabalho nisso, ele aprendeu muito com o passado, mas não há dúvidas de que nosso carro esteja equilibrado, e com a condição mais quente de domingo, em comparação com o resto do fim de semana. Eu não acho que o nível de downforce foi um elemento, porque se eu olhar para a velocidade nas retas, se eu olhar para nossos concorrentes diretos, acho que eles estavam correndo com um nível de downforce mais alto em comparação com o que eles tinham, por exemplo, em Jeddah. E eles estavam muito mais perto de nós. Já jogou aqueles joguinhos de videogame onde você pilota o carro de Fórmula 1 e se você olhar os pneus ali, você vê, né, o desgaste diferente de um pneu para o outro? Pois é, aconteceu com a Ferrari, assim como também em outras equipes da Fórmula 1, a preocupação com o balanceamento dos pneus. No caso aqui foi o dianteiro esquerdo que teve esse tipo de problema. E para fechar o nosso vídeo de hoje, falar também do Valentino Rossi, que poderia ter tido uma carreira de sucesso na Fórmula 1, né? Vamos que vamos! E essa afirmação do título também pode ser uma pergunta, jamais saberemos, mas podemos especular, né? Será que o Rossi poderia ter tido uma carreira de sucesso se tivesse seguido na Fórmula 1? Então vem comigo! A segunda carreira de Valentino Rossi no automobilismo começou oficialmente há alguns dias, com a corrida de 3 horas em Imola, a abertura da temporada 2022 do GT World Challenge na Europa. O 9 vezes campeão mundial das motos está pilotando toda a temporada GTWC pela equipe belga W Racing, a WRT este ano. É a primeira temporada completa de Rossi no automobilismo, tendo moldado o Campeonato Mundial de Motos com partes iguais de sucesso e carisma, por mais de um quarto de século. Sem dúvida o carisma dele foi boa parte do que levou ele ao sucesso que ele teve, né? O carisma com o público. Sabemos que nem todos os esportistas conseguem isso, né? Alguns se esforçam, mas mesmo assim nem todos conseguem. Sabemos que pilotar uma moto é mais difícil do que pilotar um carro. Porém, para conseguir se destacar em qualquer categoria, o que vale é principalmente o talento. E quem sabe um talento em uma categoria poderia ser também talento em outras. Infelizmente a maioria não se permite testar. O próprio Rossi não quis abandonar a MotoGP e ir para a Fórmula 1 no seu auge, o que sem dúvida foi uma ótima notícia para os fãs das motos, mas deixou aquele ar de quero mais, né? Será que daria certo? Nós já falamos inclusive sobre a estreia do Valentino Rossi nos carros quando encerrou recentemente a sua carreira na MotoGP. Eu vou deixar o vídeo aqui no card ou no link na descrição. Lembrando que não sei se vão caber todos os links que eu falei aqui nesse vídeo, só posso pôr 5 cards. Caso não estejam todos aí, basta pegar na descrição. O primeiro link tem sempre tudo que eu falo. E aqui tem essa matéria então do Rossi abrindo sua temporada nos carros em 2022. E as primeiras saídas de Rossi em 4 rodas não são de forma alguma suas corridas GTWC este ano. O The Doctor já havia disputado 1 ou 2 corridas de GT paralelas à sua carreira de MotoGP nos últimos anos. E Rossi também foi esporadicamente ativo no Rally e bem sucedido. No Rally de Monza, que durante anos foi puramente um evento show, ele ainda é o vencedor do recorde com 7 vitórias. No Campeonato Mundial de Rally, o WRC, o italiano atuou 3 vezes como titular. E Rossi também dirigiu um carro de Fórmula 1 várias vezes, mesmo que apenas durante os testes. E também já falamos, inclusive, sobre isso aqui no canal. Vou deixar outro card aí, ou no link na descrição. Tudo sobre Rossi na Fórmula 1, aqueles testes que ele fez. Em fevereiro de 2006, Rossi dirigiu o carro campeão mundial da temporada de Fórmula 1 de 2004, o Ferrari F 2004, no circuito Ricardo Tormo, em Valência. Quase 5 anos depois, ele completou outro teste da Ferrari, neste caso em novembro de 2008, em Mugello, ao volante do então atual F 2008. E em dezembro de 2019, como parte de uma troca de veículos com Lewis Hamilton em Valência, Rossi também testou seu carro campeão mundial da temporada 2017, o Mercedes F1 W08. Em troca, Hamilton rodou com a Yamaha M1 de Rossi do Campeonato do Mundo da MotoGP nesta ocasião. Foi fantástico, né? Foi fantástico, sensacional isso. 2 gênios em 2 categorias diferentes trocando as suas máquinas.
Bom, no que diz respeito à Rossi, a equipe da Ferrari ficou tão impressionada com o talento do proeminente piloto de testes desde o primeiro teste na primavera de 2006, que até mesmo uma mudança para a Fórmula 1 foi considerada. Em uma última análise, o então Rossi decidiu permanecer na MotoGP, pouco depois estendendo seu contrato com a Yamaha por vários anos. No outono de 2014, Rossi revelou que nunca se arrependeu da sua decisão, afinal ele manteve seu sucesso na MotoGP. Na época, ele falou, olha só, nunca me arrependi, sinto que tomei a decisão certa porque ganhei mais 2 títulos. Palavras do Rossi, que continua a seguir a classe rainha de perto como um fã, já que ele se aposentou. Ele não só tem um coração pela Ferrari, mas também pelo jovem ou pelos jovens de sucesso. Ele fala, gosto de Ricardo e Bottas. Depois, há pesos pesados como Alonso e Vettel, que são muito bons. Palavras do Valentino Rossi. E sobre a aposentadoria dele na MotoGP, tem um vídeo bem bacana com várias fotos aqui no canal. Vou deixar também no card, ou se não estiver aí, está no link na descrição. E para finalizar aqui, no entanto, não poucos acreditam que o The Doctor teria alcançado os melhores resultados como piloto de Fórmula 1. Isso inclui o Vincent Voos, atual chefe de equipe de Rossi no WRT Audi, no GTWC. Ele fala, todo mundo que tem uma carreira tão grande é algo especial. Se ele tivesse mudado para os carros... Voos meditou alguns dias atrás em uma entrevista ao motorsporttotal.com e descreveu como provável que o superstar das 2 rodas poderia ter tido uma grande carreira na Fórmula 1. Ele fala, todos nós sabemos que em certo estágio de sua carreira houve uma decisão importante, se ele queria ir para a Fórmula 1 ou não, mas ele escolheu as motos que foram sua vida até agora. Decisão certa, e ele ainda conseguiu muito depois dessa decisão, mas tenho certeza que ele teria sucesso na Fórmula 1 também, disse ele. Bom, como dissemos no começo, jamais saberemos, né? Mas qual é a sua opinião? Uma estrela das 2 rodas pode fazer sucesso nas 4 rodas? E o contrário, pode também? Deixe seu comentário, certamente será um prazer interagir com você. Por hoje é isso, meu amigo, agradecemos sua companhia, e se você chegou até aqui no fim do vídeo, deve ter gostado, né? Então compartilhe o nosso link com seus amigos, para que possamos crescer e trazer mais e mais conteúdo de qualidade. Tá certo? Porque se você chegou até aqui, certamente o like você já deu e já está inscrito no canal também. Compartilhar nosso link é muito importante, assim o canal vai mais longe e, indo mais longe, você recebe também mais conteúdo por aqui. Um grande abraço e até mais. Valeu, obrigado!